Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. As Olimpíadas de Paris estão aí e os atletas brasileiros, como sempre, estão dando exemplos de superação e competindo no mais alto nível do esporte mundial. Além disso, temos a felicidade de comentar os planos adotados nesses Jogos Olímpicos que prometem transformar esse mega evento em um acontecimento cada vez mais sustentável. Nos assuntos gerais, destaque para a relação do governo brasileiro com a pauta climática. Um leão na política externa, mas um gatinho na política doméstica. Eu sou Marina Goddard, pesquisadora de uma vida mais natural e mestrando em ciência da sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide o nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dallavec, jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Relações Internacionais com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Então, bora começar? Bora lá. Gente, em muitos momentos da gravação vocês vão escutar um ruído de uma furadeira atrás da minha voz ou da voz da Marina. Nós ainda não temos um estúdio ou os melhores equipamentos, então nós pedimos desculpas pelo incômodo e contamos com a compreensão de vocês. Então, gente, antes da gente começar, vou só explicar como é que vai ser a dinâmica do episódio de hoje, que vai ser um pouquinho diferente. Eu, Mima, foquei em trazer para vocês uma análise das Olimpíadas desse ano, para tentar explicar um pouco melhor por que elas estão sendo chamadas de Olimpíadas da Sustentabilidade, que é só o que a gente ouve o pessoal falando, mas a gente não está conseguindo entender muito bem por quê, né? Então, mais adiante eu vou explicar por quê. E em termos de notícias, isso vai ficar com a Veridiana e com o Xande, que vão apresentar para vocês as outras notícias importantes da quinzena. Agora vamos falar sobre as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que se proclamam os Jogos da Sustentabilidade e estão sendo repercutidos dessa forma, né? A gente vê uma ampla cobertura da imprensa que fala sobre como os Jogos de Paris são os Jogos da Sustentabilidade, as Olimpíadas da Sustentabilidade, muito se fala sustentabilidade, 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 e, pelo menos na minha percepção da cobertura que eu tenho acompanhado, eu não tenho entendido exatamente, através da imprensa, o que tem objetivamente de sustentável nas iniciativas, né? Às vezes até a gente ouve falar, não botou ar-condicionado nos quartos. Essa aí eu vi, não botou ar-condicionado nos quartos porque o consumo energético e tal, parará. E aí muitas delegações pegaram seu próprio ar-condicionado portátil e botaram lá nos quartos para os seus atletas, inclusive a delegação brasileira. Mas de um ponto de vista um pouquinho mais pesado, eu acho, em termos de pegada de carbono, quanto a gente emite para fazer um evento desse tipo, quanto é que os outros eventos anteriores emitiram, quanto que esse evento vai emitir a menos e como que a gente vai cuidar para emitir cada vez menos, enfim, coisas desse tipo eu não tenho visto na imprensa, mas a Marina cavocou um pouquinho, encontrou um pouco mais de informação e a gente vai tentar abordar isso tudo na sequência. Bom, gente, então vamos começar meio do começo, assim, tá? Pra quem não sabe, o COI é uma organização internacional, tá? Então, assim, ele tem uma estrutura um pouco parecida com as organizações da ONU, né? Assim, as suborganizações da ONU. E a gente vê isso, inclusive, na maneira com que eles comunicam. Então, assim, é uma sequência de relatórios, publicação de relatórios praticamente anuais, tudo organizado em relatórios e daí os relatórios também têm os seus resumos executivos, o relatório longo. Então tem muita fonte de informação disponível, essa é a verdade. Em 2014, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, adotou uma nova agenda estratégica chamada Agenda Olímpica 2020. Então, essa Agenda Olímpica de 2020, ela traz uma série de 40 recomendações detalhadas com o objetivo de fortalecer os valores olímpicos e o papel do esporte na sociedade. E entre essas ações estão metas como a de ter os jogos mais sustentáveis, com uma redução de 50% das emissões quando comparada com as edições anteriores, e até onde eu consegui compreender, o ano base de comparação das emissões são os jogos da década de 2010. E a outra meta é incluir mais a comunidade nos jogos,
que é o que eles chamam de jogos mais abertos, jogos mais abertos para a comunidade. E nesse sentido, que Paris também já se destaca com essa coisa de os jogos serem mais espaços abertos, mais espaços públicos, a própria abertura, né, ser num espaço aberto e não fechado num estádio, enfim. Então a gente já vai deixar aqui o link para esse documento da Agenda Olímpica 2020. Bom, aí assim, a partir daqui para frente, o que eu vou falar tá num relatório que é chamado Relatório Pré-Jogos de Paris de 2024, que basicamente explica como que eles pretendem fazer esses Jogos de Paris com esse viés da sustentabilidade, né? Por que esses jogos vão ser jogos mais sustentáveis? Só que são pré, então está relacionado às metas, a gente ainda não tem os dados pós. E é importante também, quando a gente fala sobre isso, a gente lembrar que esses mega eventos, eles sempre são vistos como uma oportunidade para criar um legado para as cidades sedes. Então, é legal a gente pensar no que é feito, não só em termos do evento em si, mas no que ele vai conseguir promover de mudança e de melhora para as cidades onde eles acontecem, tá? Tudo que eu vou dizer aqui, a fonte é esse relatório pré-Paris, que a gente também vai deixar na descrição do episódio. Bom, então em termos de infraestrutura, 95% das infraestruturas são temporárias ou pré-existentes, e 90% dos itens que vão ser usados já têm uma segunda vida garantida, então eles já têm uma destinação, né? Na Vila Olímpica, um dos focos das construções temporárias foi o uso de madeira certificada, e aqui eu acho legal a gente lembrar que madeira é um recurso renovável, não é um recurso renovável que se renova tão rápido quanto a água, digamos assim, mas é um recurso renovável quando comparado com o petróleo. E é muito mais sustentável que o concreto, e muito mais desmontável que o concreto, ou seja, é muito mais fácil a gente fazer uma estrutura de madeira e depois desmontar ela e destinar ela para um outro uso, né? E falando em concreto, o concreto que foi usado nas construções também foi de uma versão de baixo carbono, que chega a ter uma pegada 50% menor que o concreto tradicional, segundo o relatório. Sobre a energia. 100% dos jogos vão ser abastecidos com energia renovável pela rede. E isso, gente, pode parecer simples, mas na verdade é bem inovador e tomara que dê certo e seja um novo paradigma assim em eventos. Porque normalmente grandes eventos são movidos a geradores, que são abastecidos com diesel, para garantir que mesmo numa falha da rede elétrica, o evento não precise ser interrompido. E esse é o caso de eventos esportivos, é o caso de praticamente todos os shows que a gente vai. Então tem tudo que é esses eventos gigantes funcionam dessa forma, em termos de energia. Mas, segundo esse relatório, pré-Jogos Olímpicos, eles fizeram um grande trabalho com a fornecedora de energia francesa Enedis, ou Enedis, enfim, que é a fornecedora na cidade de Paris, né, para garantir uma estabilidade da rede e poder ter o evento todo sendo abastecido pela própria rede sem a necessidade de uso de geradores. Então, a princípio, não tem geradores, segundo o relatório. E uma das coisas interessantes também que eles fizeram foi aumentar a capacidade instalada de terminais elétricos que abastecem e conectam a rede elétrica da cidade, o que fica como um legado importante para os próximos grandes eventos que forem feitos em Paris, né? Então é aquilo que a gente está falando do legado. Se aproveita esse super evento para melhorar a infraestrutura da cidade e se espera que a gente possa criar infraestrutura para que vai continuar sendo usada, né? Então a ideia é que com essa instalação, todos os próximos grandes eventos feitos em Paris também possam ser abastecidos pela rede sem a necessidade do uso de geradores. E aí eu acho interessante a gente ficar atento a isso, considerando essas notícias que a gente tem visto de sabotagem à rede elétrica. Porque, né, a gente já viu no primeiro dia lá uma notícia de apagão na cidade, então vai ser interessante a gente ver depois se eles conseguiram de fato sustentar esse plano ou se eles acabaram precisando apelar para os geradores de última hora. Sobre o transporte. Segundo o relatório, uma outra fonte importante de emissões dos jogos são os deslocamentos dentro da cidade sede durante o evento. E para reduzir essas emissões, as estratégias estão sendo ter 100% dos espaços da competição em Paris conectados à rede pública de transporte, sendo que 3/4 deles estão a no máximo 500 metros de uma parada de transporte público. Então a ideia é que toda a audiência possa acessar esses espaços com facilidade pelo transporte público, né? E também tem 415 quilômetros de ciclovia conectando os espaços e 20 mil vagas temporárias novas de estacionamento de bicicleta instaladas pela cidade.
E sobre isso, gente, Paris já é uma cidade muito avançada em termos de mobilidade, tanto que a gente já falou sobre isso em outros episódios aqui no podcast, o que deve ter facilitado bastante esse aspecto da organização. Mas pensando em futuras cidades-sedes que talvez não sejam tão avançadas nesse sentido, essa pode ser mais uma oportunidade para o evento deixar um legado importante na cidade, né? De melhora da infraestrutura de transporte público, de aumento da rede de ciclovia, né? Então, é sempre legal a gente pensar nesse aspecto. E aí agora, outros pontos menores em termos de emissões, mas que também são muito interessantes. Primeiro é que na Vila Olímpica são servidas em média 40 mil refeições por dia, o que é bastante coisa e dependendo do que for servido, tem o potencial para ter uma grande emissão e gerar muito resíduo, tanto orgânico quanto de plástico descartável, né? E além disso, também tem toda a parte da alimentação do público, dos espectadores que vão estar na cidade consumindo, né? Então, para tentar reduzir o impacto relacionado à alimentação, a organização se propôs a focar nas opções vegetarianas. Nos pontos de venda credenciados do evento, então dentro dos espaços oficiais, né, a meta é de que pelo menos 60% das opções oferecidas sejam vegetarianas. Então é uma imposição para o estabelecimento credenciado, né? Vai lá o. Isso tem uma exceção para os estádios de futebol, onde eles reduziram a meta para 40%. Mas também tem um local, o Concorde, onde 100% das refeições oferecidas são vegetarianas. Na Vila Olímpica, a meta é ter 50% de refeições vegetarianas, sendo oferecidas para os voluntários, para os funcionários, para os servidores terceirizados, para os profissionais da mídia credenciados e para a família olímpica e paralímpica. Contando, inclusive, com alguns dias que vai ser 100% de refeições vegetarianas, para os voluntários, funcionários, mídia, enfim, só não incluir daí os atletas, porque isso poderia interferir na dieta deles, né? Além disso, 80% dos alimentos são de produção francesa e 25% são de produção local, que é uma produção que está a menos de 250 quilômetros do evento. E um total de 0 alimentos vai ser importado pelo ar, está sendo importado pelo ar. E isso também é interessante a gente ver se vão conseguir manter para os próximos jogos, né? Porque tudo isso é feito em parceria com o Comitê Olímpico Internacional. Então, tudo isso não é só uma iniciativa da França. Mas a gente sabe que a França é um país muito protecionista para a sua agricultura, né? Que promove muito a sua agricultura. Então, vai ser interessante ver se outros países sede vão conseguir manter algo parecido de produção local ou se vai voltar a ter muita importação, enfim. Bom, e para finalizar, o relatório também diz que eles têm outros objetivos de catering sustentável, como trabalhar com alimentos certificados e reduzir o desperdício de alimentos. Mas no relatório resumido, eu não achei muita coisa sobre essa parte do desperdício de alimentos, que eu acho que seria bem interessante entender como eles estão fazendo essa logística. Então eu vou tentar descobrir, e se eu conseguir, eu conto para vocês na próxima quinzena, tá? E aí sobre o plástico. Isso a gente tem visto a imprensa falar um pouco mais, né? Principalmente, os assentos são feitos de plástico reciclável. Bom, a meta é reduzir o uso de plástico descartável em pelo menos 50% quando comparado com as edições anteriores. E para isso, eles estão permitindo a entrada de garrafas reutilizáveis nos espaços de competição, inclusive para audiência, né? E oferecendo bebedouros gratuitos em todos os espaços. Inclusive se houver show da Taylor Swift. Após o show da Taylor Swift, o mundo aprendeu. Não, mas então isso é bem legal, porque assim, em todas as plateias podem entrar com as suas garrafas reutilizáveis e tem acesso a um bebedouro ou uma fonte de água. Então, também tem uma questão de acessibilidade, né? É legal o fato de que as pessoas não estão precisando comprar água, se essa meta for de fato executada. E aí tem uma parte que já é um pouco mais polêmica, que a infraestrutura do evento conta com 700 fontes de bebidas operadas pela Coca-Cola, que é a parceira do evento, inclusive na Vila Olímpica. E aí eu achei, assim, péssimo, gente, porque eles colocam no relatório que eles têm a meta de influenciar a alimentação saudável, promover a alimentação saudável, pensando nessa coisa de legado. Mas, poxa, 700 fontes com refrigerante espalhados pela cidade é meio contraditório, né? Vamos falar a verdade. E 20% das bebidas estão sendo servidas em garrafas retornáveis, que vão ter a sua logística reversa operada pela Coca-Cola. E aí eu gostei, porque quanto mais logística reversa a Coca-Cola tiver que fazer, melhor. E em todos os lugares que as bebidas não puderem vir de bebedouros ou de fontes, as garrafas têm que ser 100% feitas de plástico reciclado. E, supostamente, a Coca-Cola também é responsável pela coleta e reciclagem de todo
Então, 100% mesmo do volume das garrafas que forem utilizadas nos espaços oficiais, né? E ainda no tema dos resíduos, a meta é de que essas sejam as primeiras Olimpíadas a implementar a separação entre resíduos orgânicos e recicláveis em todos os espaços de competição, seguindo as mesmas instruções que vão passar a valer para as casas francesas em 2024. Então aqui a gente já vê uma outra coisa de legado, né? Se eles aproveitaram os Jogos Olímpicos para criar uma nova regulamentação de destinação dos resíduos, isso fica como um legado que depois vai ser implementado no país inteiro. E aí, gente, eu juro pra vocês que quando eu li isso, assim, uma fadinha morreu dentro de mim, porque a única coisa que eu consegui pensar foi na quantidade de lixo acumulado em todas as outras edições, se esse relatório tá certo, e essa é recém a primeira vez que essa gestão de resíduos está sendo implementada em todos os espaços. Então, quer dizer que todos os outros eventos não tinha essa separação de resíduos em todos os espaços e tudo era misturado e enviado para aterro? É muito louco pensar nisso. Bom, e por último, uma coisa que eu também achei legal é que as medalhas vão ser feitas com 100% de metal reciclado. Então, quando a gente pensa em exploração de, né, metais preciosos, ouro, prata, ali estão sendo usados metais reciclados. E, bom, gente, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de Olimpíadas, então eu quero que essas notícias sejam boas e que isso funcione. Mas, assim, lendo o site do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, eu achei bem melhor do que eu esperava. Realmente é um nível ONU, com discussões atualizadas para os nossos tempos. A gente vai deixar o link justo aqui embaixo também. Sobre as emissões de carbono, vai ser bem interessante ver o relatório de Paris após o evento, né? Que daí eles já vão poder contar e apresentar as emissões geradas, e assim a gente vai poder fazer uma comparação de fato com os eventos anteriores. Mas eu já acho legal trazer aqui, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, que o COI tem uma metodologia própria para fazer a contagem das emissões de carbono dos eventos olímpicos e paralímpicos, isso está disponível no relatório. E a ideia com essa metodologia é que os comitês de cada país possam fazer uma contagem própria, com os mesmos parâmetros, e aí depois juntar essas informações para conseguir, né, ter dados de base e fazer comparações. Então a gente também vai deixar o link para esse relatório aqui embaixo. E aí, pensando no que o Xande falou, de que assim, a gente vê que a imprensa está falando, que são os jogos da sustentabilidade, os jogos da sustentabilidade, os jogos da sustentabilidade, mas ninguém explica por quê. E eu, particularmente, acho que isso tem muito a ver com o interesse da imprensa. Porque a imprensa está acostumada a cobrir o evento olímpico como apenas um evento esportivo. Às vezes, assim, inclusive, poucas vezes a gente vê gente capacitada para comentar sobre as questões até diplomáticas sobre os eventos esportivos, né? E porque, na verdade, quem está sendo enviado para cobrir, quem está fazendo a cobertura, conversando sobre isso, são jornalistas especializados no esporte. E assim, não foi enviado ninguém para cobrir a questão de sustentabilidade de Paris. Então fica difícil que o jornalista especializado em esporte consiga também ir atrás da informação e fazer uma cobertura mais aprofundada em termos de sustentabilidade, né? Por que a Globo, por exemplo, não enviou o André Trigueiro, que é o principal nome da Globo, sobre sustentabilidade, apresenta, né, cidades e soluções, e poderia muito bem estar em Paris falando sobre toda a questão de sustentabilidade do evento. E também, assim, influenciadores. A gente viu vários influenciadores sendo contratados para cobrir os Jogos Olímpicos, e eu, particularmente, não vi dentro do meu meio da sustentabilidade ninguém sendo contratado para cobrir Jogos Olímpicos. Então, eu acho que também tem uma questão de, realmente, assim, de que a gente não está tão interessado ainda em comunicar sobre o que está sendo feito em termos de sustentabilidade. E, bom, aí fica difícil das pessoas entenderem o que está acontecendo, porque não tem ninguém ali para comunicar sobre isso. Mas ainda bem que a gente tá aqui para falar sobre isso. E aí vocês espalham para os amigos que não estão entendendo por que são os jogos da sustentabilidade, que não estão entendendo sobre isso, vocês espalham e falam, ó, tem gente que tá falando sobre isso, tá? Veridiana. Eu mesma não sabia de todos esses detalhes que a Marina trouxe. Acho bem, bem legal. Espero que funcione mesmo como um legado. Essa parte do plástico, para mim, esses usos únicos, né? Tanto de copos, como de pratos, como de talheres. Eu fico muito curiosa para saber como eles estão administrando isso, porque realmente a gente vê, mesmo fora de jogos, né? Usos únicos. Enfim, eu estive agora em São Paulo essa semana, uma coisa que não tem nada a ver com as Olimpíadas, mas eu fiquei muito impressionada com a quantidade de estabelecimentos que servem coisas em pratos de isopor. Isopor, não é nem podia ser um papel, porque são coisas que não vão derreter ali, né? Não vão derreter o papel e servem em isopor. Sério,
daí eu fico pensando num evento desses, né, de grande, que as coisas são mais provisórias, enfim, seria até explicável dentro do sistema que a gente vive que fosse materiais descartáveis. Mas se não for, será fantástico, assim, se realmente eles tiverem reduzido esses usos únicos de plástico, de talheres, enfim. Eu espero que eles estejam optando pelas opções de papel, assim, né? Isso é bem forte na Europa e tomara que eles estejam conseguindo implementar isso, até porque pensando em termos de depois de logística de resíduo, fica muito mais fácil, porque tu não tem que lavar, porque assim, primeiro que a gente sabe que esses materiais, prato, copo, descartável, não recicla porque não tem como higienizar tudo nessa quantidade, não tem como higienizar tudo isso, depois enviar para reciclagem, conseguir fazer uma reciclagem. Então não recicla. Se tu tem uma opção que é biodegradável, tu coloca junto né, destina junto com os resíduos orgânicos e pronto. Então, enfim, eu espero que eles estejam optando por isso. Eu vou tentar ir no relatório mais aprofundado e trazer algumas dessas respostas pra gente, pelo menos em termos de metas, né? E, e aí saberemos mais. E aí, gente, sobre notícias em relação aos Jogos Olímpicos e sustentabilidades, aí a gente fala no próximo episódio, quando os jogos já tiverem acabado e a gente puder ver tudo o que aconteceu e fazer um resumão pra vocês. Servidores federais do meio ambiente expõem dilema político do governo. Bom, o caso é o seguinte: no final do mês passado, junho, portanto, servidores federais do meio ambiente de 24 estados e do Distrito Federal iniciaram uma greve. São profissionais do IBAMA, do ICMBio e do Serviço Florestal que pleiteiam valorização salarial e reestruturação da sua carreira com a diminuição das diferenças nos vencimentos das carreiras de nível médio e nível superior. Como costuma acontecer em situações desse tipo, o interesse dos trabalhadores que se mobilizam é melhorar suas condições de vida e de trabalho, e o interesse do empregador, neste caso particular a União, representada pelo governo federal, é minimizar os seus custos. Afinal de contas, nunca há recurso sobrando, ninguém tem recurso sobrando para dar de graça para quem quer que seja. Isso se repete na estrutura administrativa do governo. Após o fim de negociações salariais que se estenderam desde o final de 2023 até o início de junho deste ano, o governo, através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, alegou que já havia chegado, abre aspas, ao limite máximo do ponto de vista orçamentário do que é possível oferecer, fecha aspas, para os servidores, e então os servidores indicaram que uma greve poderia ser deflagrada. De fato, foi isso que ocorreu em 24 de junho. Porém, 10 dias depois, uma liminar foi solicitada pela Advocacia Geral da União e foi concedida pelo ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ. Essa liminar determinou a retomada regular dos trabalhos em uma série de áreas em função de, abre aspas, caráter essencial das atividades desempenhadas, fecha aspas. Então, 7 dias atrás, já 23 de julho, a categoria enviou uma nova contraproposta ao ministério responsável e aceitou parcialmente a proposta do governo. Até o fechamento desta edição, não houve uma avaliação, uma resposta oficial do ministério em relação a esta contraproposta enviada pela categoria e, portanto, não há uma definição ainda do resultado dessas negociações. Enfim, a pertinência desse conjunto de fatos é que ele expõe um dilema que aparece de muitas formas aqui no nosso futuro em comum. Embora a agenda da sustentabilidade tenha sido e permaneça fundamental para a imagem do governo federal, frequentemente, na hora do embate político de fato, as áreas do meio ambiente são desprestigiadas. Faltam recursos, falta verba, falta poder de modo geral. Nas palavras de Wallace Lopes, agente federal do IBAMA e uma das lideranças da categoria, abre aspas, sem o nosso sangue e suor, não tem Marina na lista de personalidades da revista Time, não tem Lula discursando bonito na COP, não tem desenvolvimento, muito menos um que seja sustentável, fecha aspas. Mesmo assim, ele segue, abre aspas, continuaremos aqui honrando o nosso compromisso com a sociedade e lutando para que meio ambiente e sustentabilidade sejam mais que palavras bonitas para florir discursos políticos. Fecha aspas. Na verdade, já vem há vários meses eles têm tentado negociar com o governo, né? A gente já deu aqui em vários episódios atrás, na verdade, não me lembro exatamente quando foi que a gente falou sobre isso, mas tem uma questão boa, entre aspas, né?
que essa greve e a operação padrão que os funcionários do IBAMA, os funcionários do meio ambiente estavam fazendo já há alguns meses, que é que tem atrasado as licenças para os empreendimentos de petróleo e gás. Mas, brincadeiras à parte, existe um descontentamento muito grande por parte dos servidores, porque eles esperavam que com o governo Lula eles seriam mais valorizados, né? E, enfim, teria concurso, eles seriam mais valorizados frente ao desmonte do governo passado. E aí essa frustração tá pegando agora. Liminar anula licença prévia para a reconstrução da BR-319. Em decisão provisória, a 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas anulou no dia 25 de julho a licença prévia para a reconstrução e asfaltamento do trecho central da rodovia BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Observatório do Clima contra a licença emitida pelo IBAMA em 2022, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Observatório do Clima, a licença ignorou dados técnicos, análises científicas e vários pareceres do próprio IBAMA durante o processo de licenciamento. A ação do Observatório do Clima elenca as potenciais consequências da obra no sul do Amazonas, isso porque dentro da área de influência da BR-319 estão 49 terras indígenas e outras 49 unidades de conservação, além de 140 mil quilômetros quadrados de florestas públicas não destinadas. A reconstrução da rodovia então aumentaria a pressão sobre áreas florestais ainda preservadas da Amazônia. E, bom, a juíza Maria Elisa Andrade, que foi responsável pela liminar, disse que é necessário o estabelecimento de uma governança ambiental e de controles formais do desmatamento antes de se iniciar a recuperação da rodovia. Também o Observatório do Clima também acusa o Ministério dos Transportes de tentar interferir no processo de licenciamento ambiental dessa obra. Em junho, o Grupo de Trabalho do Governo Federal sobre o Empreendimento, que é coordenado pelo Ministério, divulgou um relatório no qual concluiu pela viabilidade ambiental e técnica da obra, o que é uma prerrogativa legal exclusiva do IBAMA. E, bom, os defensores do asfaltamento defendem que ele vai trazer desenvolvimento para a região, garantindo acesso a direitos como saúde e educação, e vai prover qualidade de vida à população daquela região. Acontece que as experiências mostram que grandes empreendimentos concretizados em contextos desse tipo, ou seja, sem governança, com fragilidade de políticas públicas e proliferação do crime organizado nas regiões, trazem mais concentração de renda e atingem negativamente pequenos produtores rurais e populações tradicionais, além de provocar danos ambientais. Bom, a gente tem exemplos disso em várias rodovias. Em relação ao desmatamento, a gente consegue ver nos mapas de satélite isso que acontece, né? No entorno da BR-163, que liga Santarém no Pará a Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, esse trecho virou um dos maiores focos de desmatamento ilegal do país, de extração de madeira, de garimpo, grilagem de terras e invasão de terras indígenas. Nos mapas a gente consegue ver certinho assim, o trecho da rodovia e aos lados assim, o desmatamento aumentando. Então é óbvio que as populações precisam de acesso, né? Mas isso tem que ser feito de uma forma que tenha políticas públicas envolvidas, que tenha um combate ao crime organizado nesses locais, enfim, uma governança mais efetiva antes de se asfaltar uma rodovia no meio da Amazônia e abrir mais estradas. Bom, então agora seguindo, vamos falar de mundo. Brasil propõe taxar super ricos do mundo para enfrentar a crise climática. Durante as reuniões de ministros do G20, o Brasil propôs um imposto sobre a riqueza dos super ricos do mundo que poderia render 250 bilhões de dólares por ano para enfrentar a crise climática e combater a pobreza e a desigualdade. E esse imposto afetaria apenas um número muito pequeno de famílias bilionárias. A proposta brasileira é de um imposto de 2% sobre a riqueza daqueles com ativos avaliados em mais de $1 bilhão. Em princípio, nenhum governo se manifestou contra o imposto, segundo disse a Ana Toni, secretária nacional de Mudanças Climáticas do governo Lula.
No entanto, a falta de oposição aberta não significa que a proposta de imposto vai ser aprovada. Muitos governos são céticos em relação a esse imposto, mas não estão dispostos a criticar publicamente um plano que cortaria uma pequena quantia da riqueza que foi acumulada rapidamente por poucos ricos do planeta e que arrecadaria dinheiro para lidar com uma urgente emergência climática. Bom, mas aí existe uma questão sobre como esse imposto seria implementado, porque ele precisa ser implementado no mundo todo para ter eficácia. Senão, se um país implementa esse imposto, os ricos desse país vão para outro país. Então, precisa ser um esforço global de todos aceitarem esse imposto. E tem outra questão. A riqueza dos bilionários está subindo muito rápido nas últimas décadas. Exemplo, os 0,001% mais ricos da população detêm hoje 13% da riqueza mundial, contra 3% em 1987. Vai capitalismo. O capitalismo deu certo. Né? E esse imposto atingiria apenas cerca de 100 famílias ao redor do mundo. O 1% mais rico do mundo adicionou 42 trilhões à sua riqueza na última década, aproximadamente 36 vezes mais do que a metade inferior da população mundial. A metade inferior da população mundial, leia-se 50% da população, leia-se tipo 3,5 bilhões de pessoas, né? Um pouquinho mais, né, do que as 100 famílias mais ricas. Um outro problema, além da implementação, é como os fundos arrecadados por essa tributação deveriam ser gastos dentro dos países. Alguns economistas argumentam que a ideia teria mais probabilidade de ser aceita se os lucros fossem destinados à solução da crise climática do que se fossem usados para lidar com a desigualdade global. Outros especialistas dizem que pelo menos parte do dinheiro deveria ser usada para aliviar a pobreza. Porque se a gente pensa em lidar com desigualdade global, os custos, os recursos arrecadados pelos países ricos deveriam obrigatoriamente ir para os países mais pobres. Se a gente pensa em lidar com mudança climática, pode ser que a gente consiga deixar mais recursos dentro dos próprios países. Então, isso é uma questão também que deve ser pensada, enfim. Mas eu acho que só o fato de isso estar sendo discutido e aceito ou não sendo colocado como uma oposição clara de alguns países, né? Todo mundo, em princípio, está aceitando. Acho que pode ser bom. Que eu acho assim, tirando pessoas tipo Trump e Bolsonaro, que são, enfim, né, posicionamentos completamente fora da linha, pega muito mal ser contra isso, né? Pelo amor de Deus, porque 100 famílias, imagina. O que um presidente vai ser pra defender 100 famílias? É um absurdo, né? E ninguém vai precisar entrar em Bolsa Família, ninguém vai precisar de nenhum tipo de apoio por perder 2% de uma riqueza Não, enorme. né? Mas uma coisa que eu reparei, assim, se esse meu comentário for muito inútil, vocês depois me falam e cancelam. Mas eu acho interessante ali no final, né, daí dizem que talvez seja melhor o argumento de que o dinheiro fosse destinado para a crise climática do que para lidar com a desigualdade global. E eu acho impressionante como a gente não consegue ver as coisas conjuntas. Tipo, precisa ver as coisas compartimentadas. E a gente sabe que desigualdade e crise climática andam completamente coladas, né? Não existe superar a crise climática sem superar a desigualdade. Então é incrível como, tipo, precisa sempre estar compartimentando, sendo que a gente sabe que a solução só vai, de fato, acontecer quando as coisas forem unidas. Enfim, isso pra mim é meio frustrante. Só é difícil no texto redigir um texto. Claro, é difícil. Redigir um texto que vai, enfim, ser aceito e que vai permitir uma implementação com uma margem muito pequena de mal feito, né? Porque, assim, tá bom, dinheiro arrecadado, e agora vai para onde, né? Assim, tudo isso é difícil de construir. Mas, enfim, de fato, sem lidar com desigualdade social, é muito difícil pensar em atacar de frente a crise climática. É que aí entra uma questão de como se vê desenvolvimento também, né? Se tu pensa em combater a desigualdade, tu pode pensar em investir em petróleo. Só que aí tu não está combatendo as mudanças climáticas, mas tu, em princípio,
está pensando em combater a desigualdade, que a gente sabe que não é bem assim, né? Países ricos em petróleo são muito desiguais, mas, enfim, é uma argumentação possível nesse caso. Sim. Sim, tem que estar atento a isso. Para fechar, eu vou chamar atenção para o fato de o Brasil, né? Sim, vai Brasil. Sim, cachorrão latindo alto lá fora, mas aqui na hora de pagar o salário ali, de fazer concurso, entendeu? Aí parece que falta um pouquinho aquele cachorro que ladra, né? Mas enfim, é isso aí. Eu achei que tu ia elogiar o Brasil, e aí? Não, eu acho legal o Brasil fazendo isso no cenário internacional, muito legal. É um pouco o que denunciou lá a liderança da categoria dos servidores do meio ambiente. Sim. Assim, o Brasil tem esse posicionamento, eu acho sensacional que tenha, e quero que sempre tenha, e que cada vez de maneira mais forte. Mas também seria importante isso ser respaldado por uma conduta interna, enfim, que sustentasse isso, né? Sim, a nossa reforma tributária também podia refletir um pouco mais esse posicionamento de taxação dos super ricos, né? Brasil e Estados Unidos assinam um acordo de cooperação climática. E falando nas posições do Brasil e como o Brasil tem agido, né, os governos de Brasil e Estados Unidos anunciaram no dia 26 um novo acordo de cooperação climática batizado de Parceria pelo Clima. O objetivo é destravar financiamentos público e privado em temas como energias renováveis, integridade de mercados de carbono, bom, não vamos comentar muito sobre isso, e conservação florestal. O acordo foi formalizado durante a reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, presidido pelo Brasil no Rio de Janeiro. Bom, o acordo estabelece 4 pilares para a parceria Brasil-Estados Unidos, que são cadeias de suprimento de energia limpa, mercados de carbono de alta integridade, finanças da natureza e da biodiversidade e fundos climáticos multilaterais. Outra coisa que aconteceu é que o Brasil aproveitou o encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais para detalhar sua proposta de criação de um fundo para financiar a proteção de florestas tropicais ao redor do mundo, o TFFF, ou Tropical Forest Financing Facility, e o objetivo dessa iniciativa é ampliar a oferta de recursos para projetos de conservação florestal, remunerando os países que conseguirem manter suas áreas florestais. Esse TFFF poderia ser das organizações Tabajara, né? Tropical Forest Financing Facility Urbanization, Tabajaration. Podia ser também TF3, né? TF3 ia aparecer inteligência artificial. Né? Bom, de acordo com o governo brasileiro, o fundo vai poder levantar 25 bilhões de dólares por meio de investimentos dos países interessados, o que permitiria alavancar mais 100 bilhões de dólares em títulos privados no mercado financeiro. Segundo a Folha de São Paulo e o Globo, que ouviu representantes do governo, a proposta teve uma boa recepção entre representantes de 8 países convidados para essa apresentação desse projeto, né? Alemanha, Singapura, Colômbia, Emirados Árabes, Estados Unidos, França, Noruega e Reino Unido. Pela proposta, o TFFF seria um fundo de renda fixa internacional, alocando os recursos dos investidores em títulos públicos de diversos países e com um retorno estimado de 7,5% a 8% ao ano. A maior parte desse rendimento seria destinado aos cotistas, com o restante dos recursos indo para os países de renda média e baixa que protegerem suas florestas tropicais. Os pagamentos seriam condicionados à quantidade de hectares de floresta protegido por cada país, com um valor estimado de 4 dólares por hectare. O monitoramento das áreas preservadas seria realizado a partir de sistemas de satélite. Pelos cálculos do governo, o Brasil poderia ser beneficiado com cerca de 8 bilhões anuais por meio deste fundo, caso consiga garantir seus objetivos de zerar o desmatamento até o final desta década. Mas essa ideia do Para governo... zerar esse desmatamento vai precisar de servidor. Exatamente, vai precisar de servidor. É isso aí. Inclusive esses fundos, como o Fundo Amazônia, eu acho que dos principais investimentos do Fundo Amazônia foi justamente para equipar servidores, dar condições materiais para os servidores fazer o seu trabalho de fiscalização, de controle, enfim. Mas essa ideia do governo já vem sendo trabalhada há algum tempo. Ela foi concebida
pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança Climática e da Fazenda e foi inicialmente introduzida pelos brasileiros durante a COP28 no ano passado. O objetivo brasileiro é que os países ricos abracem a ideia e que o fundo seja efetivamente lançado na COP30 em Belém no ano que vem. Lembrando que esse fundo não é para resolver todo o problema, ele seria uma complementação a outras iniciativas. Não resolve o problema do desmatamento, não resolve o problema de preservação de florestas e muito menos de os problemas sociais envolvidos com tudo isso. A única solução bala de prata, nesse caso, é o Brasil propor um novo modelo de desenvolvimento global e todo mundo topar, né? Aí sim. Dois problemas, né? O Brasil propor e todo mundo topar. Investimento em veículos elétricos cai nos Estados Unidos. Duas montadoras estadunidenses observam redução na curva de crescimento das vendas de carros elétricos e cortam o seu investimento na produção desses veículos. O movimento da Ford vai ser de colocar 3 bilhões de dólares na produção de picapes a combustível e também de abandonar os planos de transformar uma fábrica no Canadá em um local exclusivo de veículos elétricos. Já a General Motors lançou um novo SUV movido a gasolina e diminuiu seu volume de produção de modelos movidos a bateria. Essas decisões se devem ao fato de as vendas dos veículos elétricos não estarem atingindo os patamares esperados. E isso, por sua vez, pode ser explicado pelo alto custo desses veículos, principalmente em função das baterias, que são realmente um componente muito caro. Outra explicação que pode estar associada ao fenômeno é o fato de haver poucas opções de carregamento para esse tipo de veículo no caso de viagens longas, né, de viagens não de trajetos dentro das cidades, talvez, mas para trajetos intermunicipais ou interestaduais. Atualmente, com um conjunto de incentivos feitos pelo governo dos Estados Unidos aos carros elétricos, 2 veículos desse tipo estão entre os 10 mais vendidos do país, totalizando 8% das vendas. No entanto, esse número apresenta tendência de queda. E, caso o candidato Donald Trump vença as eleições deste ano, ele já declarou que vai retirar os incentivos dados aos carros elétricos, o que, nas suas palavras, vai, abre aspas, salvar a indústria automobilística dos Estados Unidos da completa destruição, fecha aspas. Então, tenho 2 comentários. Primeiro é que eu achei interessante essa notícia, porque vem na linha do que a gente vinha comentando nos últimos episódios de metas retrocedendo, né? De exploração de petróleo, inclusive nos Estados Unidos, que a gente falou também no episódio Claro, passado. e a gente sabe que, né, a indústria do carro anda colada com a indústria do petróleo, né? Então, se a gente vai continuar explorando petróleo, a gente precisa consumir esse petróleo e a gente não pode ficar fazendo uma transição para carro elétrico, né? Senão as coisas não estão alinhadas. E pensando nisso também, uma outra coisa que a gente comenta bastante é que carro elétrico não é uma solução real. Não é real, né? Mas assim, carro elétrico não deveria ser a principal solução para países continentais como os Estados Unidos. Porque criar uma rede de abastecimento para países que têm tantas áreas vazias, às vezes, como os Estados Unidos e o Brasil, não é uma coisa realista, não é uma coisa que está alinhada com a nossa realidade. Então a gente precisa pensar em soluções que sejam diferentes para grandes cidades, para grandes centros urbanos, para regiões muito urbanizadas e para regiões que são mais vazias, né? Assim. E de novo é aquela coisa, né? A gente tem essa dificuldade de olhar caso a caso e normalmente a gente tenta achar uma única solução. E aí, claro que as coisas não erradas. Na Espanha, crise climática coloca o turismo em risco. A emergência climática representa um risco para o turismo de massa na Espanha, já que o aumento das temperaturas e as ondas de calor mais frequentes atingem os destinos costeiros mais populares do país. O chefe de saúde e mudanças climáticas do Ministério de Saúde da Espanha, o Héctor Terrero, disse que os impactos físicos cada vez mais aparentes da emergência climática já levaram o Ministério a iniciar negociações com a Embaixada Britânica sobre a melhor forma de educar os turistas sobre como lidar com o calor. Isso porque muitos turistas vêm de países, principalmente os britânicos, né, que não faz tanto calor, que não estão acostumados com esse sol rachando a cabeça, enfim.
A emergência climática poderia levar ao desaparecimento do turismo em partes da Espanha no futuro, porque as grandes áreas turísticas espanholas de sol e praia são lugares onde o impacto das mudanças climáticas será maior no país, basicamente a costa do Mediterrâneo, né? E aí tem outro problema, que é o excesso de turismo na Espanha. Então, nos últimos meses, tem havido manifestações contra o aumento do turismo. Manifestantes nas Ilhas Canárias reclamaram que a presença de tantos turistas está agravando a escassez de água, enquanto ativistas nas Ilhas Baleares buscam um limite para o número de carros que chegam à ilha por balsa. Um relatório do governo espanhol, publicado há 8 anos, previu que uma mudança climática poderia alterar drasticamente a indústria turística na Espanha, erodindo praias, inundando sistemas de transporte, causando escassez de água no auge da temporada e forçando resorts de esqui a fecharem. O relatório previu que até 2080 o turismo poderia cair 20% em relação ao nível de 2004, já que o aumento das temperaturas poderia induzir as pessoas a ficar em casa durante as férias. Então, são dois problemas, né? Um problema que é com as pessoas que vão para a Espanha e que não sabem lidar com esse calor, e isso se replica em outros países também, que têm o mesmo tipo de clima. E o outro problema é o que o turismo vem causando aos moradores, né? Principalmente nesses locais onde tem mais escassez de água, onde as mudanças climáticas têm levado a períodos de estresse hídrico ou mesmo o número de carros, né? Poluição, enfim, esses são problemas que já são mais comuns. Uma coisa que eu acho interessante dessa notícia, e que eu estava comentando com o Xande no final de semana em relação ao futebol, então, dois mundos completamente diferentes, mas é que, assim, todo mundo está sendo afetado pela crise climática. Todo mundo não, mas, assim, grande parte do mundo e dos negócios estão sendo afetados pela crise climática. E eu acho que está na hora de essas, como é que eu vou dizer, esses setores começarem a ter um posicionamento mais forte, sabe? O turismo é muito afetado pela crise climática e, pô, poderia ter um posicionamento mais forte de combate à crise climática, porque a verdade é que o negócio deles está completamente em risco em várias regiões. E mesma coisa no esporte, sabe? Assim, os atletas têm, na verdade, os atletas, enfim, as organizações esportivas também, é o seu negócio em risco, porque dependendo das temperaturas que começam a ser feitas, é impossível praticar esporte, ou se tem muita chuva, é impossível manter um campo, é impossível praticar esporte. Então, o setor tá em risco e a gente não tá vendo eles terem um posicionamento mais forte de combate à crise climática, de vamos fazer alguma coisa, sabe? Eu gostaria de ver isso acontecendo, eu acho que seria coerente. Senão, aquela coisa sempre de fingir que, esse ano foi mais calor, hoje tá chovendo mais. E a gente sabe que não é só isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais, porque nada nos ajuda mais que o famoso boca a boca, mesmo na versão online. E marquem o @nosso futuro em comum pra gente poder ver que vocês estão nos assistindo, quer dizer, ouvindo. Bom, se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodwer no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena.